Saudações e nação, o Flamengo planeja fazer uma mega poupança para ano que vem para construir o estádio do nosso Mengão. Mas será que isso vai prejudicar o futebol do Flamengo na questão de competitividade? Vamos ver no vídeo a seguir o que estão falando sobre isso. 1.311 milhões. Muito bem, Rodrigo, vamos lá para a gente entender da onde é que o Flamengo vai tirar, como é que vai fazer, vai ser cofrinho, como é que o Flamengo vai guardar essa grana? Vamos lá, Marcene, a terceira da nossa série aqui sobre o estádio, né? Que acabou que passou muito tempo sem informação e agora a gente tem bastante informação a partir do momento que foram concluídos os estudos tanto da FGV e da Arena, e a gente falou semana passada sobre a mudança de plano, né? E qual é o plano que foi exposto ali no conselho? Depois eu fui bater com alguns dirigentes. Tinha três possibilidades. Uma, financiar e usar dinheiro de receita do próprio estádio. Duas, ter um parceiro, coisa que a gente já tinha comentado. E três, essa da poupança. A da poupança foi a escolhida pelo Flamengo. Então a FGV fez um levantamento do que é necessário para fazer, como que o clube tem que fazer essa economia, e expôs ao conselho. E aí a ideia é essa, que você tenha o clube consiga acumular 1,5 bilhão de reais em 10 anos. Então você tem que lembrar que são 10 anos para acúmulo desse dinheiro, não é que vai chegar em um dia e vai conseguir acumular o dinheiro. Como que vai ser o acúmulo? Começa teoricamente em janeiro de 2026, ou seja, em janeiro do ano que vem. Só que eu falei lá no clube, falei assim, olha, já está acumulando caixa aqui, informalmente a coisa já vai indo, né? Digamos assim. Recebeu recentemente um dinheiro da Betano. Mas nessa primeira fase, que ainda não vai ser uma fase de obra, o clube economizaria em torno de 5,8 milhões de reais por mês, que dá em torno de 70 milhões de reais pouco menos de 70 milhões de reais por ano, que grosso modo, 5% da receita do Flamengo. Depois, na fase de obra, teria que aumentar bastante, e aí você iria primeiro para 11,6 e depois para 12,6 milhões por mês, que vai dar algo como 140 a 150 milhões por ano. Aí já é um dinheiro bem significativo, né? Você vai ter que reservar a valor de hoje 10% da receita do Flamengo. A expectativa do clube é que a receita esteja mais alta lá, então esse percentual seria menor. Mas você tem que contar que é um valor, não é qualquer coisa, né? Você juntar 150 milhões de reais por ano para você reservar para o estádio. Vai ser feito dentro de no próprio caixa do clube, não vai ter uma empresa separada dentro do plano, e chega a esse valor de 1,5, porque quando você acumula muito dinheiro, ao contrário do que acontece quando você acumula muita dívida e você tem que pagar muitos juros, quando você acumula muito dinheiro, você ganha os juros para você, né? Essa que foi colocada ali no estudo. Em vez de a gente pagar juros, o Flamengo falando, em vez de a gente pagar juros, o que a gente vai fazer é acumular o dinheiro para acumular os juros. E aí, todas aquelas coisas que a gente já falou daqui sobre o tempo e demora que vai ter por conta de tirar a Naturge de lá, do estádio, de descontaminação, vai acabar ajudando para haver essa poupança. Para complementar o valor, aí tem receitas do estádio, camarotes, cadeiras, naming rights e CEPACs, mas vocês podem olhar que todas essas receitas estão muito menores do que era previsto anteriormente no projeto original, que falava em 800 milhões de naming rights, agora estão falando em 177. Os camarotes, acho que é um valor plausível de 214 hoje, que já no Maracanã já se tira 100 milhões por ano, cento e poucos milhões. Cadeiras premium, né, que eles vão separar algumas cadeiras premium, também é um valor, se você olhar o que o Atlético vendeu para ajudar, é um valor compatível. Então, mas o grosso mesmo, né, quase 2/3, tem que ser o clube poupando nesse modelo. E sim, foi falado, inclusive, na reunião do Conselho do Flamengo sobre a lição que o Corinthians dava para o Flamengo, porque ele está pagando muitos juros e comprometeu o seu desempenho esportivo pela questão da Arena. E depois a gente pode falar aí que ele está tentando renegociar os juros, né, para o pagamento da Neoquímica. Agora torcer para o Flamengo fazer as coisas corretamente, né? Já tem os custos, agora é só arrecadar a grana da forma que tem que arrecadar, mesmo que demore para construir, tem que ser de uma forma que não prejudique o futebol do Flamengo, né, a competitividade do Flamengo, porque isso vai dar uma merda se prejudicar, mas também que consiga faturar uma grana para poder estar juntando. Cada ano você pega uma fatia ali boa
porque o Flamengo ele é muito econômico nas contratações, né? Visto que o Palmeiras mesmo gastou acho que cerca de 700 milhões, né, de contratações esse ano. Então o Flamengo ele sabe muito bem economizar. Então é só o Flamengo fazer o jogo certo. Rapaziada, nosso querido Falso 9 foi contratado recentemente pela Flá TV. Neste vídeo aqui ele fala sobre a atuação do Flamengo e Estudiantes, principalmente sobre o goleiro Rossi, que é o foco deste corte aqui. O goleiro Rossi ele tem um aproveitamento absurdo. Nem eu sabia disso. E eu duvido que você também saiba. Se liga só no que o nosso Falso 9 vai falar sobre as estatísticas do Rossi e sobre a atuação dele no jogo também. O Flamengo, durante o segundo tempo, foi subindo a temperatura, tentando tomar conta do jogo, sem chutar, o que é perigosíssimo. Isso é uma crítica que eu tenho. Mas mais do que isso, eu acho que o mental foi sendo perdido e no final o Flamengo estava num modo meio chama-gol ali nos últimos 10 minutos, correndo muito risco, praticamente desconsiderando que tinha pênalti, para ser jogado. Exato. E que no pênalti tu tem caras de qualidade e pênalti de qualidade joga, qualidade, isso. Caras de qualidade e o Rossi, que é um dos maiores pegadores de pênalti do mundo. O Rossi, ele é tão bom defendendo pênalti que ele condiciona até a forma como o cobrador pode perder pênaltis de outras maneiras. Perfeito, para fora, né? Ele toma 55% de gol só. 55% a 60% de gol. No pênalti? No pênalti. Caramba! Isso é um dado histórico dele, Quando ele chegou no Flamengo, a temporada anterior dele no Boca... Quando ele chegou no Flamengo não, né? Quando o primeiro Flamengo quis, isso. E aí o Riquelme fez tudo aquilo ali e perdeu o cara de graça, naquela época eu fiz a análise dele. A última temporada dele de Boca, a última temporada e meia, a temporada que ele jogou ali foi 50-50. 50% das bolas eram um gol só de pênalti. Desculpa. Não, relaxa. Ele é um monstro, assim, defendendo pênalti. É um monstro. E assim, isso entra em campo. Duas coisas que entram em campo. Sorte, claro, e a sorte entra em campo além de... Rapaziada, não adianta. O Flamengo, nosso Flamengo, ele precisa de um goleiro como o Rossi. Quantas vezes foi campeão com goleiro ruim? Nunca. Eu não lembro, não recordo. Não me recordo. O Flamengo ele sempre foi um time que teve sempre um goleiro de confiança seguro, cara. E o Rossi, assim, ele tem o problema dele de sair, né? A saída de gol dele é horrível. Mas em compensação, ele é muito bem no pênalti. Ele é muito bem com a bola no pé, gente. Ele parece um jogador de linha. O Rossi ele é muito frio. Eu não me recordo de ver um jogador assim como o Rossi, que tem um domínio aguçado com a bola nos pés do que qualquer outro goleiro que você possa ver. O goleiro do Chelsea, por exemplo, não é um horror. E é um goleiro do Chelsea. Agora você vê o Rossi, é um absurdo. Ele é um goleiro de primeira linha, gente. Rapaziada, mais um assunto ridículo que envolve racismo no futebol. Nesse jogo do Estudiantes e do Flamengo, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Bruno Henrique, eu vou até postar esse vídeo aqui. O Bruno Henrique, ele fez gestos totalmente obscenos. De primeira mão você vê que, putz, que coisa ridícula, né? Vai se lascar bonito, né? Ele dá dedo do meio, o Bruno Henrique dá dedo do meio, mostra o bico limpo pra todo mundo. Parece que a Conmebol vai punir, mas tem um motivo para isso tudo, na qual eu vou trazer agora o conteúdo do Paparazzo falando sobre isso. Além dessa notícia de ter marcado a semifinal, e eu até prefiro que os jogos sejam na quarta-feira, tá? Eu de verdade prefiro que os jogos sejam na quarta-feira. A Conmebol abriu processo disciplinar contra Bruno Henrique do Flamengo por gestos obscenos direcionados à torcida do Estudiantes após a classificação para a semifinal da Libertadores. O atacante foi flagrado mostrando o dedo do meio e fazendo gestos com as genitálias em provocações aos argentinos. Ô Conmebol, eu vou falar aqui o que eu falei, vou repetir aqui o que eu falei ontem. Você sabe o porquê que o Bruno Henrique fez os gestos obscenos? Não é justificativa não que você poderia evitar, mas sabe por que ele fez? Porque tinha torcedores do Estudiantes imitando macaco. E tem vídeo disso, de torcedores do Estudiantes imitando macaco. Só que a gente não pode, né, exibir imagem de vídeo dentro do estádio. Mas tem tudo aí. Tem tudo aí. Se o Flamengo precisar de prova, eu quero dizer que eu disponibilizo, que eu tenho essas imagens aqui, que comprovam, né? Eu disponibilizo para o Flamengo, eu tenho as imagens, tá?
E eu disponibilizo para o Flamengo imagem de dentro do estádio, de torcedor do Estudiantes provocando o Bruno Henrique e companhia, e eles respondendo. Tá? Então vocês podem utilizar isso para defender o Bruno Henrique. Fora a quantidade de garrafa que tacaram os jogadores do Flamengo, né? O vídeo tem até o Alacião, o Bruno Henrique comemorando, dando risada, né? Mas tacaram uma porrada de coisa em cima deles. Será que vão punir o Estudiantes por causa disso? É o que eu falo, mano. Cedo essas imagens. Eu não posso publicar, porque a Conmebol agora tem essa regrinha que você não pode publicar nada dentro do estádio. Parece que é para se respaldar disso mesmo, né? Quando acontece isso, eles não coíbem da forma que tem que coibir. E aí você não pode divulgar. Mas tá aqui o vídeo, tá comigo, tá no meu zap. E eu aviso aqui ao Rodrigo Paiva e a todos do Flamengo, o Deco Roisman, que quem quiser, eu mando esses vídeos para serem utilizados como defesa do Bruno Henrique, porque é uma sacanagem. Ninguém é obrigado a ter sangue de barata. Ninguém é obrigado a ter sangue de barata. Eu disponibilizo os vídeos, tá certo? Convido você. Pra quem não tá ligado nisso daí, porque eu soube disso só depois de um tempo do jogo do Flamengo, né? Eu não tinha visto isso daqui não, mas ele tá falando sobre isso daqui, ó. Muito bem, Luiz. Adeus! Léo, sua atenção. Por favor. Filho da puta. Filho da puta. Vamos! Muito bem, Luiz. Puta que pariu! Mano, não dá não. Vamos, caralho! Vai tomar no caralho! Vai tomar no aqui, ó! Não fode, pô! Boludo! Laconde! Aqui, ó! Aproveita e segue o Veloso com 2 L's, porque aqui tem leitura labial quase todo dia. Tá vendo aí? Os caras tacaram uma porrada de coisa, provavelmente praticaram racismo com ele lá, que não pode postar o vídeo do ato, né? Mas provavelmente o Bruno Henrique ia fazer aquilo ali à toa. O Bruno Henrique, a gente sabe que ele ia fazer aquilo ali à toa. Provavelmente aconteceu alguma coisa desse jeito. Só que a Conmebol, bom, o Paparazzo falou que tem as provas aí, né? Que ele mostre isso daí, né? Caso precise. Mas é isso aí, rapaziada, ó. Se inscreva no canal, me ajuda, rapaziada. Me ajuda. Vocês estão dando like, vocês estão assistindo, mas vocês estão se inscrevendo no canal. Eu preciso que você se inscreva no canal para me ajudar a impulsionar ainda mais os meus conteúdos, beleza? Então é isso aí, obrigado por você ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.